Mostrar para vocês alguns passos simples para você começar e entender como funciona ter um negócio, como é ter um negócio de energia solar. Quais são os passos e quais são os processos para você fazer a instalação de um sistema fotovoltaico. Isso é, quais são os passos que compõem a instalação de um sistema fotovoltaico. Hoje eu vou explicar tudo isso para vocês de uma forma simples e rápida para que você possa entender e já possa aplicar, tá bom? Independente do seu conhecimento, se você é técnico, se você é tecnólogo, engenheiro ou não tem nenhum conhecimento técnico na parte elétrica, você vai conseguir acompanhar essa aula sem problema nenhum, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você entenda o processo administrativo que compõe a parte de instalação. Por quê? Energia solar não é só sobre placa. A instalação ela é apenas um processo, uma etapa do ciclo do conjunto como um todo, tá bom? Então vamos lá. Nesse processo a gente começa por onde? Você vai começar por onde? Na consulta. O que seria essa consulta gratuita? Eu não coloquei aqui. Por que eu estou falando consulta gratuita? Porque aqui já começa a parte de prospecção. Ok? Prospecção, você está prospectando esse cliente. Antes, isso aqui eu posso colocar até o passo 0 aqui, certo? É onde você conseguiu fazer a captação desse cliente, é um contato, é uma prospecção, é uma indicação. Então você foi lá, o primeiro passo é você agendar uma consulta no local da instalação, se for possível. Por que que é interessante e importante você verificar a instalação do cliente? Porque é na consulta, no processo da consulta, que você vai ter uma noção, certo? É do sistema que você vai instalar, é na consulta que você vai ver como está a situação da parte elétrica do cliente, a parte estrutural do cliente, enfim. É nessa consulta aqui que você vai ter toda uma ideia de gestão e como você vai prosseguir com todo o processo até chegar na troca do relógio. Então, consulta, essa parte aqui, a primeira parte, ela é muito importante, certo? Então, olha só, como eu falei, consulta gratuita, ela é importante para você começar a cativar o seu cliente, para você começar a mostrar o seu trabalho e não necessariamente quando o cliente aceitar que você vá lá e faça essa consulta para você gerar um orçamento, entendeu? Quer dizer que você fechou. Não tem, existe aqui, a gente tem uma lacuna muito grande entre a consulta e o orçamento, ok? Até o contrato assinado. Então você foi lá, você conversou com o seu cliente, você conseguiu convencê-lo a fazer o orçamento, e o primeiro passo antes de fazer o orçamento, para você fazer o orçamento, é você ir lá fazer essa consulta. Você fez a consulta. Qual que é o próximo passo depois que você fizer essa consulta? É a elaboração do orçamento. Consulta, elaboração, certo? Agora, olha só, entre você ir lá e fazer a consulta e passar uma proposta para o seu cliente, a gente tem um intervalo de tempo. Não é só simplesmente, por exemplo, você vai na casa do seu cliente hoje, você faz a prospecção, certo? Você faz a consulta e rapidamente você vai lá e gera um orçamento para ele, certo? Não necessariamente. Para você gerar essa proposta, para você gerar esse orçamento, ok? Nesse intervalo de tempo aqui, você tem que ter contato com o fornecedor, para você identificar o seu sistema, você vai ter que ter já feito um relatório, né? Um relatório financeiro sobre esse cliente. Você vai ter que ter feito aqui, ó, uma consulta, uma busca financeira para esse cliente. Por que que é importante você fazer essa busca nesse processo aqui, ó, entre a consulta e a elaboração da proposta? Para você não perder o seu tempo. E não é feio você chegar e perguntar para o seu cliente quais as formas de pagamento, quais as condições de pagamento, porque se ele está com financiamento aprovado, se ele tem crédito pré-aprovado, se o nome dele está sujo ou não, porque senão você vai ser apenas uma máquina de fazer consulta, uma máquina de fazer orçamento, e orçamento demanda muito tempo. Então
Nesse intervalo de tempo, o que muitos integradores fazem, muitas empresas estão começando, é o cara simplesmente pega, faz a consulta, vai lá, identifica o sistema, identifica todas as características físicas da casa da instalação, no local da instalação, dimensiona o sistema, joga o preço na proposta e passa para o cliente. Aí depois que ele faz isso, que ele vai correr atrás, entendeu? Que ele vai correr atrás em saber se o cliente ele tem uma proposta, se ele tem condição financeira para isso ou não. O que acontece? Você já perdeu tempo caso esse cliente não tenha um financiamento legal, caso esse cliente não tenha como pagar, caso esse cliente não tenha crédito no banco, enfim, caso esse cliente não tenha condição só de realmente efetivar ali o processo da compra, ok? Agora, ponto. Caso esse cliente não tenha, você não vai fazer? É claro que não. A gente nunca sabe a condição do cliente, entendeu? Mas a maioria das vezes a instalação de sistema fotovoltaico é feita através de financiamento. A maioria das vezes, isso não quer dizer que é uma regra, há exceção. E tem muitos clientes que eles não conseguem fazer o financiamento, não conseguem fazer essa compra no seu próprio nome, só que porém como eles têm interesse, às vezes eles conseguem fazer no nome da esposa, do pai, enfim, conseguem um outro caminho, certo? E para você identificar se esse cliente realmente está interessado, ok? Ou se não é só mais um querendo utilizar a sua proposta, o seu tempo para às vezes abaixar a proposta de um outro parceiro, é nesse intervalo de tempo entre a consulta e a elaboração da proposta. Ok? Então, olha só, você fez a consulta gratuita, você já foi na casa do cliente, você já viu tudo que você precisa saber para você elaborar a sua proposta. Nesse processo aqui, antes de você elaborar a proposta, você vai identificar no seu cliente se ele realmente tem interesse, ok? Se realmente ele quer, quais os bancos que ele tem condições de financiamento, ou se ele realmente só quer ver preço. Se ele só quiser ver preço, ok, você vai passar a proposta para ele e já vai saber que aquele cliente ali ele não vai ter continuidade e você não vai gastar energia ligando para esse cliente, você não vai gastar tempo ligando para esse cliente, certo? Então olha só, nesse processo aqui você vai usar, isso aqui não é de um dia para o outro, ok? Às vezes algumas empresas demoram 24 horas, 48 horas, ok? Tem empresas que é rápida, dependendo da gestão da empresa, certo? Mas algumas, principalmente quem está começando, demora um pouco. Então aqui você vai usar esse intervalo de tempo para você ver se o seu cliente ele tem condição de pagar, se realmente ele quer comprar, ok? Fazer uma pesquisa de preço de fornecedor para fornecedor, caso você não tenha um fornecedor específico, um fornecedor fixo, para o dimensionamento, é claro, direitinho, para depois você elaborar essa proposta para o cliente, ok? Baseado no que você viu aqui. Estrutura, onde montar, quantos quilômetros, enfim, tá? O preço que você colocar aqui tem que estar embutido todo o processo para fazer a instalação e a homologação do sistema, certo? Bom, primeiro passo, segundo passo. Supondo que esse cliente aqui, você fez a consulta, ok, ele é um cliente que tem um grande potencial, tá? Segundo passo, você já passou a proposta para ele, certo? Agora vem o terceiro passo, que é a documentação, certo? Errado, ok? Para você chegar na documentação, também existe o que? Um processo, certo? Uma grade aqui, que não é simplesmente você passou o orçamento para esse cliente e você já vai lá começar o processo de documentação. Negativo. É nesse processo aqui, ok? Nesse intervalo de tempo, que se esse cliente estiver interessado, você vai vender para ele. Ele já sabe qual que é o seu preço. Supondo que você demorou aqui mais ou menos uns 2 dias, que é o máximo, tá? De 2 a 3 dias no máximo, dependendo do tamanho da proposta, para você fazer do tamanho do cliente para você elaborar a proposta. E aqui, você vai demorar uma média de negociação, uma média, tá? De 5 a 30 dias. Para você fechar com esse cliente, ok? Por que eu coloquei essa média de quase um mês? Porque a gente
não sabe qual é a condição do cliente, às vezes ele tem outras propostas, é o padrão, não é nem muito e nem pouco. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você veja o que é ter um negócio. Isso daqui que eu estou explicando para você é um negócio, ok? Você faz a venda, você faz a prospecção, você pega todos os passos ali, ok? Então não é simplesmente primeiro passo fazer a consulta, depois da consulta você monta a proposta bonitinha, aí depois da proposta o orçamento e a documentação, negativo. Se você quer entrar nesse mercado, se você está vendo esse vídeo porque você realmente quer ter um negócio, você tem que entender esse processo aqui, e é esse processo aqui que faz muitos empresários, empreendedores que estão começando quebrarem, ok? E não terem resultados, muitas vezes porque pegaram o processo errado, pegaram um treinamento errado, uma orientação errada e eles não conseguiram ali se manter, ok? Não conseguiram identificar o seu perfil. É isso que eu estou fazendo para vocês aqui, mostrando a realidade desse mercado. Então, elaboração da proposta, entre a elaboração da proposta e a documentação, eu vou ter que vender para ele, vou ter que correr atrás do sim, vou ter que viabilizar o projeto para ele, viabilizar. Entendeu? Porque não é só você chegar para esse cliente e passar uma proposta 5, 10, 15 mil mais barato do que o seu concorrente e ele chegar e falar para você, beleza, eu quero fechar contigo. Ah, não, mas esse preço é só à vista. O que ele vai fazer? Ele vai fechar com o seu parceiro, né, com um parceiro ali que está com uma proposta 10, 15 mil mais cara do que a dele, porém esse parceiro viabiliza o projeto para ele, vai fazer com que ele pague isso em 36, 48, até em 60 meses. Então, não adianta. E nesse processo entre a elaboração da proposta e a documentação, tem um meio termo aqui que eu não coloquei, foi proposital, que é a venda, que você vai fazer a viabilização. Dentro dessa viabilização financeira, entra a viabilização técnica também, entendeu? A gestão do orçamento, caso o cliente ele peça um desconto, ou então você tem que abaixar o seu preço, você tem que saber qual o seu limite. Você não pode simplesmente abaixar o preço da sua proposta baseado no kit do seu vizinho, do seu parceiro. E não interessa se ele tem o mesmo equipamento, compra do mesmo fornecedor. São duas empresas diferentes, são modelos de negócio diferentes e cada um tem os seus custos ali específicos e ninguém é obrigado a ter um preço menor ou igual ao outro porque o equipamento é igual, digamos assim, certo? Nesse mercado o que vai mandar muito é a questão da qualidade do serviço, porque o modelo de negócio é o mesmo. Se você chegar na casa desse cliente e ele te apresentar 5 propostas, eu tenho certeza absoluta que os 5 vão oferecer o mesmo modelo de negócio que o seu. O processo é o mesmo, não muda nada. O que vai diferenciar é a viabilidade desse projeto, a sua expertise no negócio, o seu network e algumas vezes o seu portfólio, ok? E a sua experiência no mercado. Então, entre a elaboração da proposta até chegar na parte documental, que é o processo de venda, e aqui você vai ter que fazer a viabilização desse projeto. Lembrando que já está mais fácil, porque aqui você já sabe que esse cliente ele tem potencial, ele tem crédito, é um cliente que tem condição de pagar, é um cliente que tem como negociar. Então, para viabilizar esse projeto aqui, para ele, você já está moldando esse cliente, você já está fazendo um estudo para esse cliente para ficar mais fácil essa negociação, beleza? Então, para você passar para o terceiro passo, você tem que vender. Vendeu, aí sim você passa para a documentação. Passou para a documentação, aí já é a parte mais burocrática do negócio, ok? Onde você vai montar o processo desse cliente, montar todo o processo para dar entrada na concessionária, para que seja possível fazer a homologação desse sistema junto à concessionária, para que o mesmo possa ter um sistema de geração de energia legalizado. Posso instalar antes? Negativo, você não pode instalar. Eu tenho que ser engenheiro, tenho que ser técnico, tenho que ser tecnólogo. O que eu tenho que ser para mim montar essa documentação? Você não precisa ser técnico, você não precisa ser engenheiro, ok? Você precisa de ter habilidade e conhecer o que você está fazendo para você montar essa documentação e execuções, tá?
Bom, aí aqui entra a parte de projeto, engenheiro. Para você fazer o projeto, você tem que ser engenheiro? Não. Você vai precisar do engenheiro para assinar RT para dar entrada na concessionária. Eu estou vendo muita gente por aí falando que para fazer o projeto tem que ser engenheiro. Negativo, ok? Você pode perfeitamente ter um projetista, ok? Você mesmo pode montar todo esse processo, mesmo você não ser engenheiro, e o engenheiro for lá e ele só vai assinar isso para você, ok? Claro, se tiver tudo certo, sem problema nenhum, não tem um porquê, ok? Se tiver tudo certo, o processo não andar. Então, você vai fazer um projeto, vai enviar na concessionária, o engenheiro vai tirar RT de execução e instalação desse projeto, ok? E assim a concessionária vai poder dar seguimento para isso, ok? Então, terceiro passo aqui, ok? Finalizou, instalação. Negativo, não é tão simples assim. Agora eu vou mostrar o processo, certo? Entre a documentação e a instalação, existe sim uma lacuna, que é o que? A parte burocrática de trabalhar com energia solar. Infelizmente, certo? Isso eu estou falando porque eu vivencio, as concessionárias do Brasil, elas não têm uma padronização no serviço, ok? Então, basicamente, você vai ter que ter uma diretriz de trabalho com cada uma diferente, ter uma paciência, porque não é igual os termos que a ANEEL determina, ok? Demora, atrasa, às vezes você não tem um retorno desse cliente, você não tem um retorno desse projeto, você tem que ir lá, você tem que correr atrás, é oneroso, é cansativo, é complicado, como também tem casos que é certo, ocorre tudo bem, está tudo direitinho, entendeu? Então pode acontecer sim, você montar o seu processo, está tudo direitinho, tudo ok, e o seu processo ele atrasar. Olha só, prospecção, consulta, elaboração da proposta, vistoria, venda, documentação, ok? Documentação, aí sim, saiu o parecer de acesso, agora você pode instalar. Você vai lá com o parecer de acesso, e vai instalar o sistema na casa, na empresa, na indústria desse cliente, seja onde for que ele tiver essa necessidade. Instalou, por isso que eu falo, olha só, energia solar não é só subir placa. 1, 2, 3, 4, na quinta etapa entra a instalação, ok? Então, para você se você quer ser um instalador, você vai trabalhar só aqui, ó. Só aqui. Agora, se você quer ter um negócio no segmento fotovoltaico, você vai ter que entender de todo esse processo aqui. Não necessariamente você tem que saber só sobre placa, ok? Mas você vai ter que entender de logística, importação, imposto, importação, exportação, importação, onde comprar, como comprar, a hora certa de você vender, enfim. Você tem que entender tudo isso para você ter êxito ali, para você fechar um bom orçamento, com um preço justo, com um lucro aceitável e você ter um bom resultado. Então também não adianta você fechar muito barato e não ter qualidade na instalação, certo? Então olha só, instalou, geralmente uma instalação fotovoltaica ela varia, as instalações mais comuns aí é de 2 a 10, 15 dias, certo? Então você consegue fazer uma instalação de sistema fotovoltaico. Instalou, perfeito, olha só, volta aqui para a documentação, aqui ó, a área que fez, a pessoa responsável pela documentação vai mandar um e-mail para a concessionária, certo? Falando, olha, tá ok, solicitando a vistoria. Feito isso, aí vem a terceira, quarta, né, entre aspas, a quinta etapa, que é o que? A efetivação e a ativação. Nessa quinta etapa aqui é que a concessionária vai lá e vai trocar o seu relógio, trocar o relógio do cliente, que é aquele relógio comum, convencional, para o relógio bidirecional. E aí esse relógio, ele basicamente, na verdade, ele vai medir a tensão, a energia que entra e a energia que sai, né? A carga consumida, né? A carga gerada
e a concessionária vai fazer essa média, e isso que vai gerar a compensação de crédito no CPF ou no CNPJ do cliente, tá ok? Feito isso daqui, você também vai para a sexta etapa, digamos assim? Não, também não, entendeu? Olha só, não é tão simples assim. O processo pode ser oneroso, pode ser trabalhoso. Numa situação maravilha, 100%, como funciona tudo bonitinho, da instalação à efetivação, são uma média de 7 a 15 dias para fazer isso. Pode demorar mais. Então a concessionária pode demorar mais de 15 dias para fazer essa troca. Lembrando que ela tem 120 dias para finalizar todo o processo, a partir do momento que você dá a entrada. Então pode demorar 7, 15, 20, 30 dias, tudo vai depender de como a situação da concessionária está. Isso em qualquer lugar do país, tá? Então você tem que ter essa noção, ok? Aí vai entrar muito contato, network, algumas pessoas têm contato dentro da concessionária e conseguem agilizar esse processo caso dê algum problema, outros não têm, então tem que seguir o passo a passo, tem que ficar na fila, enfim, certo? Então só quero que você entenda que existe os bastidores do que eu estou passando para você aqui. Existem os bastidores do passo a passo, entendeu? Na prática é diferente, tá? Então olha só, a concessionária foi lá, fez a efetivação do seu relógio, trocou, colocou a plaquinha bonitinha, aí entra o próximo passo, que é o que? Finalização e monitoramento. E é aqui que está basicamente a diferença do empresário e do instalador. O instalador ele não é responsável por isso, a empresa é responsável por isso, entendeu? Então o empresário que tem uma empresa, tudo direitinho, foi lá, pegou todo esse processo, ele vai ser responsável por esse projeto por 1, 2, 3 anos. Isso vai depender do tamanho da garantia que esse empresário deu, esse empreendedor deu para esse cliente, ok? Ele vai ser responsável por isso pelos próximos anos. Lembrando que, mesmo depois que a garantia acabar, independente disso, qualquer problema que der no cliente, ok? Qualquer problema que der no equipamento do cliente, o cliente vai ligar para você, porque foi você que instalou. Antes de ligar para qualquer coisa, você sempre vai ter uma responsabilidade moral com aquele cliente, porque os próximos 25 anos ele vai lembrar de você todas as vezes que ele vê o equipamento, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você também se estiver funcionando e vai lembrar de você também se não estiver funcionando e ter tido algum problema. Então a responsabilidade aqui é do empresário de fazer esse monitoramento, desse suporte para o cliente, mesmo pós-venda. Geralmente o pessoal confunde muito. Eu sou instalador, eu tenho um negócio de energia solar. Isso depende, é um modelo de negócio. Se você tem uma empresa só de instalação, você é uma empresa especializada em instalação que dá suporte para várias outras empresas, porém a sua empresa ela não trabalha com a consulta, não trabalha com a elaboração de projeto, não trabalha com a documentação, não tem responsabilidade aqui nem aqui. Ela só vai lá, instala e sai e passa para o próximo, ok? Então, uma empresa de instalação é diferente de um instalador fotovoltaico, que é diferente desse modelo de negócio que engloba, né, como um todo. Bom, consulta, elaboração da proposta, documentação, parecer de acesso, instalação, efetivação dentro da concessionária e monitoramento. Esse processo todo, normalmente, eu consigo fechar ele uma média de 35 a 48 a 50 dias, ok? Podendo se estender mais, e se estender, não, isso não é errado, até porque a concessionária passa 120 dias, que é o prazo máximo, mas a gente consegue estar fazendo isso nessa grade, nesse intervalo de tempo, ok? Bom, pessoal, nesses 25 minutos eu passei para vocês o modelo de negócio de como começar a trabalhar nesse segmento, ok? Para você entender como um empresário, uma empresa trabalha
como é o funcionamento dessa empresa nesse mercado. E o que eu passei para você aqui, isso não é segredo, ok? Esse passo a passo aqui você vai encontrar no Google, você vai encontrar na internet, onde você pesquisar. Agora, o que você não vai encontrar é o processo, é o intermédio, o entre a consulta, entre o entre, né? O passo 1 e o passo 2, o entre o passo 2 e o passo 3, o entre o passo 3 e o passo 4 e assim por diante. É esse entre que faz a diferença. É esse entre que determina se você realmente tem um negócio ou não. É esse entre, né? Esse entre que é a sua expertise, que é a prática, que é o dia a dia, ok? É você saber que para você fazer essa consulta aqui, você tem que sair na rua, tem que prospectar, tem que investir em mídia digital, tem que fazer prospecção presencial, tem que visitar empresa, visitar cliente de casa, muitas vezes muitos nãos, aquela coisa louca que o vendedor tem que ter para ele efetivar uma venda, até chegar na troca do relógio, tá bom? Pessoal, então essa foi espero que vocês tenham gostado.